Opa, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tá? Eu estou aqui no meu laboratório analisando esse coral cérebro. Olha que coisa maravilhosa. Lindo de morrer, não? Olha a estrutura aqui, pessoal. Coisa maravilhosa. Olha os desenhos. Lembra ou não lembra? Coral cérebro. Tá? Olha a parte dorsal aqui, onde ele fica preso. Existem várias colônias de seres vivos dentro de um coral como esse, não é verdade? Infelizmente, pela irresponsabilidade do homem, sem poucas palavras, irresponsabilidade do homem mesmo, falta de consciência, tá certo? Com as altas temperaturas do planeta e das águas, risco de extinção. Barreira de coral, recife de coral lindo, maravilhosos, que serve de habitat para vários seres vivos. Aí, né? É a falta de conscientização, né, pessoal? Olha essa aranha aqui. Olha que coisa maravilhosa essa aranha. Coisa linda, pessoal. Tá certo? Olha só. Tá? São coisas da natureza. Gente, muito bem, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos começar a falar a respeito... Falar não, começar não. Nós já vimos isso, tá? Em algumas aulas da genética anteriores aí que eu já gravei para vocês. Mas são conceitos importantes dentro do que? Da ciência genética para vocês. Vocês precisam guardar esses conceitos básicos que nós vamos começar, tá certo? Na aula de hoje. Começar e terminar. Não é verdade? Então é importante a gente guardar os conceitos básicos da nossa tão recente ciência, tão promissora, que seria a genética. Ok? Certo? Então vamos lá, gente? Vamos lá então, deixa o professor se preparar, tá friozinho hoje, muito que bem. Gente, conceitos básicos em genética. Como são importantes? Como são importantes? Quando o professor está lá na aula de genética, iniciando as aulas de genética, quando nós fizemos aquele cruzamento básico da genética mendeliana, do Gregor Johann Mendel. Isso, o padre Gregor Mendel, lembra das histórias do padre Gregor Mendel? Aquele monge que tomava conta daquele mosteiro e que trabalhava naquele mosteiro, que era professor de ciências naquele mosteiro, botânico que ele era também. Engraçado, diz a história que ele nunca passou de professor de ciências, né? Sempre ficou nessa faixa, mas era inteligentíssimo, além do seu tempo. O Mendel começou a trabalhar, obviamente, aquelas brincadeiras que ele fazia atrás desse mosteiro, numa cidade pequenininha chamada de Brunn, antiga Áustria, hoje República Tcheca. Né? E lá nesse mosteiro, atrás do mosteiro, ele começou a desenvolver as bases da genética que nós temos hoje. Mas professor, o que tem a ver? O que tem a ver as bases da genética que nós temos hoje com os trabalhos de Mendel, esse corintiano do século XVIII? Ou seja, corintiano do século XIX. É 1800, século XIX. Né? O que tem a ver? Muita coisa. Né? Primeira coisa, gente. O que é genética? É uma ciência nova? Uma ciência antiga? A genética, pessoal, é uma ciência, é óbvio, nos tempos de Aristóteles, né? Naquele tempo de biogênese e abiogênese, naqueles velhos tempos indo, caminhando até o nosso querido Pasteur, comentou-se genética. Mas padre Gregor Mendel, tá certo? Através dos seus trabalhos, não mais eram que eram verdadeiras brincadeiras que ele fazia, atrás do mosteiro, a base da genética começou. E lá na escola, pessoal, lá na área da parte de genética da nossa querida e amada biologia, quando a gente começa a desenvolver os primeiros cruzamentos de Mendel, dentro do monohibridismo, a primeira lei de Mendel, a lei da pureza dos gametas, né? O padre Gregor Mendel utilizava o olhômetro principalmente para fazer seus cruzamentos, porque o Mendel não sabia o que era genes, não sabia o que era cromossomos homólogos, locus, DNA, não sabia nada disso. É mais pelo olhômetro. Né? Determinação, foco, organização, ele chegou aonde muita gente naquela época não chegava.
né? Utilizando até cálculos matemáticos, inclusive isso dispersou muita gente, o interesse de muita gente. O método obteve seu sucesso. Gente, conceitos básicos que envolvem toda essa parte quando a gente desenvolve os cruzamentos iniciais de Mendel: fenótipo e genótipo. Ok? É. Cruzamento de Mendel, primeira lei de Mendel, envolvendo fenótipo, aparência, que o Mendel trabalhava. O genótipo foi depois do século XX. Os seguidores de Mendel, por exemplo, após a morte de Mendel. Né? Então, pessoal, começando em termos de conceitos básicos ligados aos cruzamentos de Mendel. Vamos começar. Quando Mendel utilizou o caráter. Caráter é um conceito básico. O caráter é uma característica em questão que o Mendel utilizava. Quando o Mendel começou a trabalhar com o seu material, principalmente as ervilhas, Lathyrus ASP, piso sativo, os nomes das ervilhas, o gênero e espécie delas. O Mendel começou a fazer seu cruzamento. E lembra das etapas do cruzamento do Mendel, inicial em fenótipo? Geração parental, primeiros filhos F1, parental 2, P2, geração descendência segunda descendência, segundos filhos F2 e proporção de fenótipo, prato feito, lembra? O Mendel usou essas etapas, é como eu já falei, ele era organizado, era determinado, tinha um foco para seguir, por isso que ele teve bons resultados. Nós, na nossa vida, se você é bem organizado, determinado, tá? E leva a sério as coisas, tem o norte a seguir, você tem sucesso, não é verdade? Então, é uma lição de vida para a gente que o Mendel deu. A história de vida dele foi uma lição de vida, os resultados que ele teve nos seus experimentos. Mas quando no primeiro cruzamento de Mendel que ele fez, usando o caráter, lembra o caráter? Caráter é uma característica, ervilhas de sementes amarelas, cruzando com ervilhas de sementes verdes, caráter. Altura do pé, caráter. Cor de semente, amarelo e verde, que eu já falei, caráter. Posição da flor, caráter. Não é verdade? E tipo de semente lisa ou rugosa são caráter. Tudo isso são caráteres que ele utilizava. Caráter é um conceito básico. Né? Quando ele cruzou isso daí, pessoal, na verdade, ele teve os seus resultados. Em cima disso a gente vai explorar então os conceitos. Então caráter é um conceito? Sim, caráter é um conceito. Em F1, pessoal, ele obteve o quê? 100% de ervilhas amarelas. Lembra? Dominantes. Na genética, a gente vai ver mais pra frente aí, nessa aula, os genes não se misturam. Adota a dominância. Tá certo? Fazendo com que o outro não expresse as suas características. Característica de dominância e excessividade. Então ele teve 100% das ervilhas amarelinhas como dominante em F1. Mas são caráter. Cor de ervilha é um caráter. Tipo de ervilha é um caráter. Então caráter é um conceito básico. E antes, pessoal, antes de o Mendel, obviamente, obter os resultados em F1, ele fez as técnicas de cruzamento. Nossa, Lembra disso na aula? Fecundação cruzada ou forçada e autofecundação, polinização. Técnica de fecundação. Mendel fez, Mendel sabia, era botânico, eu conhecia. Por que você acha que ele escolheu as ervilhas? Por quê? Porque eram gostosas? Ele gostava do cheiro, ervilha de cheiro, orelha de padre, outros nomes que recebiam? Não. Porque o quê? Oferecia tudo o que ele queria. Ia trabalhar com animais, bichinhos, dá muito trabalho. Ervilha. Benefícios. Por quê? Justificativa da escolha do material. Primeiro, fácil manuseio. Segundo, germinação fácil da semente, rápida da semente. Terceiro, vários caráteres que ele podia trabalhar, como eu já falei. Altura do pé, cor de semente, tipo de semente, posição da flor. E o que mais? A principal, posição da
ou seja, posição. Presença de flores. A presença das flores fez com que, obviamente, ele carimbasse o material para que ele ia usar. Escolhesse com certeza esse material. Posição da flor. Posição da flor e presença delas. Presença da flor. Angiosperma. Ok? Por que ele não escolheu abobrinha, pimentão? Não, por quê? Primeiro, porque lá no mosteiro, na cidade de Brum, dava ervilhas. Ele utilizou o que tinha lá, tinha flores, é essa mesmo. Ah, legal, professor. Tá? Então, gente, dominância e recessividade, amarelas dominantes e verde recessivas, em F1 aparecia mais as amarelas, é um conceito de dominância. Dominante e excessivo. Agora, gente, olha que interessante. Quando nós desenvolvemos os cruzamentos na primeira lei de Mendel, utilizando o genótipo, outros conceitos aparecem. Mesmo aí, quando o Mendel fez o cruzamento das ervilhas, ele, usando um olhômetro, ele trabalha com fenótipo. Fenótipo é um conceito básico. O que é um fenótipo? Fenótipo. Olha o fenótipo do seu professor. Barba preta, cabelo preto, atlético, bonitão. É o seu fenótipo do seu professor. Se me abrir internamente, eu tenho o meu fenótipo interno. Fígado, coração, baço, intestino. Tá certo? Aqui, ó. Bonitinho por dentro. Então, fenótipo, gente, tá? É a expressão do genótipo, da carga genética. As meninas ficam produzidas, alterando o seu fenótipo para as baladinhas de sexta-feira. Os meninos ficam bonitões, alterando o seu fenótipo para as baladinhas. Fenótipo, aparência. Eu não ligo muito pro meu fenótipo. É original, ó. É pré-histórico. É estilo. Estilo pré-histórico. Tá certo? Oh. Muito bem, gente. Então, fenótipo é um conceito básico. Dominância é um conceito básico, tá certo? E assim vai. Ok? Agora, se fenótipo é um conceito básico que exprime a nossa aparência, e genótipo? Eu consigo ver o genótipo das pessoas? Eu consigo ver o seu genótipo? Você consegue ver o genótipo, professor? Tá vendo o meu genótipo? Não. Você está vendo o fenótipo, que é a expressão da minha carga genética, o meu genótipo. Quantas vezes um professor de biologia não coloca lá na lousa? Fenótipo é igual carga genética, genótipo, mais ação do meio ambiente. O meio ambiente pode afetar o meu fenótipo, a minha aparência? Pode. Vou passar lá uma semana na PG. Uma semana empinando pipa lá. Tá certo? Eu vou ficar bronzeado, morenão. A minha melanina vai sair da minha pele para proteção. Momentaneamente o meu fenótipo vai ser alterado, pois volta ao normal. Tá certo? Então, genótipo é a carga genética do indivíduo. A gente não consegue ver o nosso genótipo, mas a gente consegue ver a expressão dele, que é o que? A aparência, o nosso fenótipo. Legal. Muito bem. Fenocópia é uma outra expressão? É um outro conceito básico? Fenocópia? Sim. Fenocópia. Né? Pintar unha, cortar cabelo, fazer a barba. Né? São exemplos do que? Fazer plástica. É tudo alteração do fenótipo seu. Tá? Original. Pode ou não voltar como era. Você fez lá uma fenocópia de operação de nariz. De boca. Colocou boca, colocou nariz, que as meninas falam. Quando você tiver os seus pimpolhos, esse novo fenótipo que você adotou vai ser passado geneticamente? Não. A herança maldita vai aparecer outra vez, narigão, beição, que você não gostava. Entendi. Então, fenocópia é uma alteração momentânea. Unha, cabelo, pele, essas coisas todas. Ok? É conceito básico? Sim, conceito básico. Quando a gente desenvolve lá na lousa a segunda lei de Mendel, lei da segregação independente, segunda lei de Mendel, ou de hibridismo, onde envolve mais do que de uma característica em questão, você adota muito mais conceitos básicos. Vamos lembrar?
Vamos lembrar. Vezão, vezão para amarela, vezinho, vezinho para verde. Lembra disso? E só para perguntar, que letra que você usa num cruzamento envolvendo o genótipo? A letra inicial do caráter o quê? Recessivo. Olha, você explicou isso, eu lembro lá na escola, 200 anos atrás. Ah, é claro. Se verde é recessivo e verde começa com V, qual é a letra que você vai usar no cruzamento em genótipo, em letras, para representar genes? V. Amarelo é dominante? Vezão, vezão. Vezinho, vezinho é recessivo? Sim. Vezinho, vezinho para verde recessivo e vezão, vezão para amarela dominante. E por que na geração F1 você tem vezão, vezinho como resultado? Porque a dominância é das amarelas. Sobressai o vezão de dominância para as amarelas, encobrindo a expressão do verde, o caráter verde. Dominância e recessividade. Dominância das amarelas e recessividade para as verdes. São conceitos básicos, dominância e recessividade. Se você tem um par de genes vezão, vezão, lá na geração parental, no cruzamento em genótipo, vezão, vezão, um par de genes, um par de gametas. Um par de genes iguais, vezão, vezão, é chamado de puro. Puro, vezão, vezão é puro. Vezinho, vezinho é puro. Azão, azão é puro. Bezão, bezão é puro. Também chamado de homozigótico ou homozigoto. É um conceito básico? Puros e homozigóticos? Sim, par de genes, homozigóticos, puros. Aí você tem na geração, no caso, F1. Vezão, vezinho, o resultado do cruzamento de vezão, vezão com vezinho, vezinho. Aparece vezão, vezinho para as amarelas. Vezão, vezinho é um par de genes iguais? Não, não é. Não é. Vezão é um gene, vezinho é o outro. É diferente. Então como é que é chamado na biologia como conceito básico? Par de gene heterozigótico ou heterozigoto. Ou, se você quiser, a gosto do freguês, híbrido. Entendi. Híbrido. Então você tem conceitos básicos aí que eu estou falando nos cruzamentos. Par de genes homozigóticos, tá, puros, híbridos heterozigóticos, e assim vai, dominância, recessividade, não é verdade? Esses são conceitos básicos que a gente encontra nos cruzamentos de Mendel. A gente explora isso quando você desenvolve o cruzamento, quando você coloca na lousa, você explana na lousa para os alunos, né? Coloca no giz colorido lá, tal, que o professor gosta, vocês sabem, vocês lembram da aula. Agora, outros conceitos básicos. Você tem, por exemplo, fenótipo que nós vimos, genótipo que nós vimos, locus. Locus? Locus. O que é locus? Locus. Estou sentado no meu laboratório, no meu locus. Lugar. É o local onde os genes estão presentes nos cromossomos, o lugarzinho deles lá. Locus A, locus B, locus C são chamados de lugar, locus. Posição dos genes nos cromossomos. Cromossomos. Cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos iguais na forma, tamanho e posição do centrômero. Se eles são iguais na forma, posição do centrômero, tá certo? E tamanho, são chamados de cromossomos homólogos. Interessante. A gente vê muito isso, pessoal, quando você faz aquela prática que a gente faz de colar os cromossomos. Tá certo? Aquele mapinha cromossomos, o cariótipo que você faz de colar os cromossomos de acordo com a forma, tamanho e posição do centrômero, você vê tudo isso. Lembra? Cromossomos submetacêntricos, cromossomos metacêntricos, cromossomos acrocêntricos, tudo diferente na forma, tamanho e posição do centrômero que nós temos no nosso cariograma, no nosso cariótipo. A gente faz isso no laboratório como você faz a prática de recortar e colar. Legal, bacana, né? Agora, o que são genes alelos? São genes localizados no mesmo locus num par de cromossomos homólogos. Gene A aqui, do outro lado, na mesma posição, o gene B. São alelos, tá? Na mesma posição, num par, no mesmo locus, num par de cromossomos homólogos. Olha quantos conceitos básicos que a gente está vendo, tá certo? O que mais, pessoal? E quando você fala em cromossomos, nós temos os cromossomos autossomos
e cromossomos alossomos. Qual é a célula que guarda os cromossomos, tá certo? No caso, autossomos de formação. Por exemplo, cromossomos autossomos, quanto nós temos? De formação do nosso corpo, cromossomos autossomos. Nós temos 44 cromossomos de formação e 2 sexuais. Dando um total de 46. Esses sexuais podem ser X, Y ou pode ser XX. Cromossomos de formação, autossomos. Nós temos 44 no corpo mais os sexuais. Cromossomos alossomos. São cromossomos sexuais que você encontra onde? Espermatozoide e óvulos. É metade. Por meiose, dá metade de 46 através da meiose, redução 23. Então em cromossomos e óvulos você encontra 23, onde temos 22 cromossomos, tá certo? Mais os 2 sexuais, tá certo? Mais um sexual que pode ser X e pode ser Y. Então 22 mais X, 23. 22 mais Y, 23. São os cromossomos alossomos sexuais. Tá certo? Gente, esses são conceitos básicos? São conceitos básicos. Então, quantos conceitos básicos nós vimos? Um monte. É importante pra gente? Muito importante. Ok? Eu acho que deu para você ter uma noção assim de conceitos básicos associados aos cruzamentos de Mendel na sua primeira lei e na segunda lei. E só para guardar, gente. Precisa guardar essas coisas. Primeira lei de Mendel, monohibridismo, lei da pureza dos gametas. Segunda lei de Mendel, lei da segregação independente, né? Ou de hibridismo, né? Que seria a segunda lei de Mendel. Ok? Ok, gente, tudo bem? Deu para você ter uma noção? Ótimo, ótimo, ótimo. Então, belê, pessoal. O professor se despede de vocês, espero que vocês tenham entendido esses conceitos básicos, são importantes. É o substrato da genética, é a base da genética para você entender tudo que vem depois. Né? Todas as outras partes da genética. Okay? Todos os outros casos da genética, que são amplos e importantes e lindos de morrer. Um abraço desse professor, que se despede de vocês, tá certo? Um enrolamento de bigode para se despedir. E até lá, gente. Um abraço. Beijo do velho. Que moleza, cara. Senta na gelatina. Ok? Até mais.